Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Vamos falar sobre sistema de equações. Aqui vamos abordar o método da adição, tá certo? Então, antes de começarmos, eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no nosso canal para que ele possa, ser propagado por mais vezes, tá bom? Bom, aqui nós temos o seguinte, já temos aqui um sistema de equações com x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6, certo? Então, agora nós vamos executar a resolução pelo método da adição, ok? O método da adição, como já diz a palavra, é fazer a adição de equações, mas o intuito é anular uma das incógnitas. Então, essa incógnita, uma delas tem que ser anulada para que a gente possa fazer aqui, toda a nossa resolução. Ok, então, de imediato já posso ver que existe simetria entre uma das incógnitas. Elas são simétricas, tá? Então eu posso anular uma das incógnitas ao fazer a adição. Então eu vou fazer essa adição agora. Adicionando x com x, eu tenho aqui 2x. Adicionando y com menos y, eu tenho nada. Anulei aqui a incógnita y. Adicionando 10 com 6, eu tenho 16. Bom, então me restou aqui 2x igual a 16. X vai ser igual a 16 dividido por 2. Aqui nós temos a operação inversa da multiplicação, que vai ser a divisão. Então, o valor de x vai ser 8. Querendo agora descobrir o valor de y, o que eu faço? Eu vou usar em uma das duas equações, na primeira e na segunda. Estarei usando agora na primeira. A primeira diz o seguinte, que 8, que é o valor de x, mais y, isso dá 10. Fazendo agora a operação inversa da adição, eu vou agora passar para a subtração. 10 menos 8, y é igual a 2. Ok, coloquei um exemplo bem simples para a gente tentar entender o que seria esse método da adição. Então, em alguns momentos, o problema ele já vai ser apresentado com um valor ali negativo e o outro positivo, para poder, na hora da soma, anular uma das incógnitas. Quando isso não acontecer, a gente vai fazer diferente como vamos fazer agora. Vamos lá. Bom, agora temos aqui um sistema de equações. X mais y igual a 16 e x mais 2y igual a 24. Certo? Se eu fizer a adição imediata dessas duas equações, eu não vou conseguir anular nenhuma das minhas incógnitas, porque não tenho ali valores simétricos. Então, eu preciso multiplicar uma das minhas equações por menos 1 para torná-la totalmente negativa em relação a outra equação. Então, como eu quero simplesmente modificar, eu quero simplesmente multiplicar por menos 1. Então, eu vou fazer a escolha da minha equação. Normalmente, eu escolho a equação que tem menos incógnitas, que tem menos coeficiente nas incógnitas, que seria a primeira. Subentende que aqui no x seja 1, subentende que aqui no y seja 1. Aqui você sabe que é 1, e aqui no y o coeficiente está sendo 2. Então, para mim, tornaria mais fácil multiplicar toda a minha primeira equação por menos 1. E aí, multiplicando a minha primeira equação por menos 1, eu tenho menos x, eu tenho menos y igual a menos 16. Modifiquei toda a minha equação. Vou repetir a segunda equação, pois não houve modificação nela. Certo? E agora eu tenho esse novo sistema aqui, Lembre-se, quando for multiplicar por menos 1, multiplique toda a equação para não modificar o seu resultado. Se você multiplica só um lado da igualdade, por exemplo, x mais y, daria errado. Ou se eu tivesse multiplicado só o 16 por menos 1, também daria errado. A ideia de multiplicar por menos 1 é toda a equação. E aí você vai inverter todos os sinais, tá certo? E agora aqui eu posso sim fazer a minha adição, porque quando eu fizer a minha adição eu vou eliminar x com x, 2y menos y vai dar y, 24 menos 16 vai dar 8. Então, y aqui agora está sendo 8.
Eu quero descobrir qual é o valor de x agora. Bom, de imediato eu posso fazer da forma como havia feito antes. Eu faço a escolha de uma das equações e substituo. Eu vou escolher a segunda equação porque no primeiro exemplo eu escolhi a primeira. Então agora eu vou escolher a segunda equação. Escolhendo aqui a segunda equação, eu tenho o seguinte: x mais 2 vezes o valor de y dá 24. Ok. Se 2 vezes 8 dá 16, eu vou colocar aqui. X mais 16 é igual a 24. Eu quero fazer a operação inversa da adição, que vai ser a subtração. X é igual a 24 menos 16. X também está sendo 8. Então, aqui finaliza a nossa questão, nosso sistema de equações pelo método da adição. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação em uma questão que foi de vestibular, tá bom? Sugiro que você, antes de ver a resolução, dê pausa, tente fazer a questão, tá certo? Que aí facilita bastante. Nós vamos fazer a leitura da questão e vamos fazer o passo a passo da montagem do sistema para depois fazer a resolução, né? Então, vamos lá entender isso daqui. A primeira questão diz o seguinte, ó, uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Então vamos lá entender isso aqui, ó. Vamos fazer o nosso sistema. Aqui nós temos, em relação ao sistema, eu tenho as quantidades de pontuações e as quantidades de questões. Então vamos chamar de A para acerto e E para erro ou deixado em branco. Então, A mais E é um total de 60 questões. Montei aqui minha primeira equação. A mais E é igual a 60. Perfeito. Agora eu vou montar minha segunda equação. Em relação à pontuação. 5 pontos por acerto. Então, 5 vezes E. Mais 1 ponto perdido por questão errada ou deixada em branco. Então, não vai ser mais. Vai ser, na verdade, ó, menos. Menos E igual a quantos pontos que ele fez? 210 pontos. O aluno ele fez aqui 210 pontos. Ok? Então agora eu vou fazer pelo método da adição. E aqui se torna simples, porque ele quer saber quantas questões ele acertou. E aí se torna simples, porque quando eu fizer aqui, ó, a análise, já estou vendo que essa incógnita E, elas já vão ser simétricas, então elas vão poder ser anuladas. Então, ó, fazendo a soma 5A mais A, 6A. E menos E vai zerar aqui. 210 mais 60, 270. Eu tenho agora 6 vezes A igual a 270. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, agora eu vou simplesmente fazer o seguinte. A operação inversa da multiplicação, divisão. 270 dividido por 6. Na hora de dividir, 270 por 6. 4 vezes 6, 24. Para 27, 3. Sobre o zero. Desce aqui, 30. 30 por 6, ó, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Divisão exata. Ok. Então, o número de questões que ele acertou é um total de 45 questões. Certo? Ok, então vamos lá para mais outro exemplo. Sugiro que você dê pausa, tente responder e depois veja aqui a nossa resolução.
para essa nossa nova questão, temos aqui, ó. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, calcule o número de processos do Dr. Carlos. Então, aqui eu vou usar A para André e C para Carlos. Ok, então o que a secretária faz? Vamos lá montar nossa primeira equação. São quantos processos que os 2 advogados possuem? 78. Então, você vai fazer aqui, primeira equação. A mais André e Carlos totalizam 78 processos. Agora, a segunda equação. Vamos lá falar sobre os grampos, a quantidade total de grampos. Para André, ela coloca 1 grampo. Então, eu não preciso colocar ali o coeficiente 1. Só deixa lá a letrinha. E para Carlos, ela coloca 2 grampos. E isso dá um total de 110 grampos. Aqui eu fecho o meu sistema. A forma de resolver aqui ainda está sendo de método de adição. Então, como nós podemos ver, nenhum incógnito ali tem sinais contrários. Então, eu preciso fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Assim como eu havia dito antes, eu sempre aconselho aquela equação que tiver menores coeficientes, você deve multiplicar por menos 1 para poder facilitar o seu problema. Então, vou multiplicar por menos 1 a primeira equação e ao multiplicar por menos 1, eu obtenho na primeira equação menos A menos C igual a menos 78. Ok. A segunda equação eu vou repetir. A mais 2C igual a 110. Ok. Então, na hora de adicionar, eu vou simplesmente eliminar A com A. 2C menos C vai dar C. E vai ficar aqui 110 menos 78. Então, como aqui o maior valor absoluto é o 110, o resultado vai ser positivo. Então, você faz 110 menos 78. 8 para 0 não dá, 8 para 10, 2. Fica aqui 8 para 1 não dá, 8 para 11, 3. Então, nós agora finalizamos aqui, que Carlos tem 32 processos. Professor, mas aí a questão não quer saber a quantidade de processos de André. Tudo bem, mas só para a gente poder finalizar aqui e deixar bonitinho. A mais C é igual a 78. Então, A mais é a primeira equação. 32 é igual a 78. A é igual a 78 menos 32. E aqui, 2 para 8, 6. 3 para 7, 4. Então, quer dizer que André possui 46 processos e o Carlos possui 32 processos. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês compartilhem meu vídeo, compartilhem essas ideias, comentem aí, tá certo? E espero que todos tenham gostado, tá bom? Um abraço.